A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste nesse momento, bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto, e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Ontem nós estivemos lendo alguns capítulos de 1 Samuel, capítulo 25, 26, 27, 28, 29, 30... Teve alguns desses capítulos que nós só lemos alguns versículos, né? Primeiro Crônicas também, nós lemos o capítulo 12. A maior parte do capítulo 12 de 1 Crônicas nós lemos ontem também. Uma das coisas principais que nós vimos ontem na nossa leitura foi os filisteus se preparando para ir para a guerra contra Israel. E nós vimos Davi com seus homens se unirem com os filisteus, e Davi está disposto a ir para a guerra contra o povo de Israel. Mas na caminhada para o lugar da batalha, nós vimos os governantes dos filisteus chegarem para o rei dos filisteus, Aquis, e falar: olha, tem um hebreu, tem um israelita aí no nosso meio, e esse camarada vai causar problema para a gente. Então faz o seguinte, manda esse cara embora. Nós não queremos esse cara aqui no nosso meio, a gente não precisa dele, ele vai causar problema, ele vai nos trair na hora da batalha, e para poder limpar a barra dele com o rei dele, o rei Saul. Então, manda esse camarada embora. Aí Davi volta, né, para Ziclag, que era a cidade que o rei dos filisteus, Aquis, tinha dado para Davi. Ele volta para sua cidade, descobre que sua cidade foi saqueada, as mulheres e as crianças foram levadas cativos, né? Davi faz aquela campanha para recuperar todo mundo, consegue derrotar os amalequitas e salvar as mulheres e as crianças do seu povo, e volta para Ziclag, né? Enquanto isso está acontecendo, enquanto Davi está fazendo essa batalha lá contra os amalequitas e tendo vitória, né, porque ele ora a Deus e Deus diz para ele: não, pode ir, eu entreguei os amalequitas nas suas mãos. Aí Davi vai, derrota os amalequitas e socorre as famílias dos seus homens valentes. Enquanto Davi está tendo esse sucesso lá, Saul, do outro lado, está se preparando juntamente com seu filho Jonatas e o exército de Israel para encarar os filisteus, aqueles mesmos filisteus que expulsaram Davi, né, do grupo deles, do exército deles, e mandou Davi voltar para Ziclag. Aqueles filisteus seguiram em frente, Davi voltou, os filisteus seguiram em frente para ir lutar contra Israel. Então é nesse contexto que nós vamos à nossa leitura hoje. Nós vamos começar em 1 Samuel 28, nós vamos ler o capítulo 28, alguns versículos até um pouquinho fora de ordem. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tenho. Perfeito. Deixa eu lembrar para você, talvez seja a sua primeira vez aqui acompanhando a leitura no canal. Nós estamos lendo a Bíblia diariamente em ordem cronológica. Nós vamos fazer 365 leituras diárias e nós estamos seguindo o plano de leitura desta Bíblia aqui, que até o dia da gravação deste vídeo só existe essa Bíblia em inglês e espanhol. Esta é a Daily Bible, que quer dizer Bíblia diária, in chronological order, quer dizer em ordem cronológica, 365 daily readings, 365 leituras diárias. Então nós estamos seguindo este plano de leitura, e às vezes os textos da Palavra do Senhor estão numa ordem diferente do texto que nós temos escrito na Bíblia. É o mesmo texto, eu estou lendo a versão Nova Almeida Atualizada, que é uma das versões mais novas, publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. É uma tradução autêntica, é uma tradução totalmente fiel aos originais, aos textos originais, leva em conta muito do trabalho de crítica textual que vem sendo feito a partir de muitas descobertas de manuscritos novos, sabe? Manuscritos do Mar Morto e outros manuscritos que os arqueólogos têm encontrado no decorrer dos anos, desde que as versões anteriores da Almeida foi publicada, né? Almeida atualizada e corrigida, Almeida revista e corrigida. A nova Almeida atualizada é mais atualizada ainda. Mas o texto é fiel ao texto da Palavra do Senhor, tanto no hebraico quanto no grego. É fiel aos originais.
Este é o texto que nós lemos. A ordem do texto que nós lemos é de acordo com o plano de leitura aqui desta Bíblia, tá bom? Então hoje nós vamos estar um pouco em 1 Samuel 28, também no capítulo 31. Também nós vamos lá na frente, em 1 Crônicas, no capítulo 10. Tem uns textos ali paralelo com o que nós estamos lendo em 1 Samuel. E nós vamos terminar então o livro de 1 Samuel hoje e vamos entrar no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler o capítulo 4, somente um versículo ali que vai nos dar uma prévia de um personagem muito importante no livro de 2 Samuel. E também nós vamos ler o capítulo 1 de 2 Samuel, ok? Então eu vou apresentando aqui os textos à medida que nós vamos lendo. Antes de nós irmos à nossa leitura, não posso esquecer de te lembrar de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano. Olha só, a sua ajuda em compartilhar este conteúdo tem feito com que mais uma pessoa se inscrevesse no canal. Hoje nós temos 115, nessas últimas 24 horas, né? Nós recebemos mais uma pessoa aqui no canal. Então seja muito bem-vindo você que se inscreveu nessas últimas 24 horas. É uma honra ter a sua presença aqui conosco, assim como é uma honra para nós a presença de cada um dos irmãos e das irmãs que tem acompanhado a leitura, deixado comentário, deixado palavras de encorajamento. Que Deus abençoe e recompense vocês pelo compromisso que vocês têm tido com a palavra do Senhor. Amém? Com isso, vamos então à nossa leitura de hoje. Hoje é 5 de abril. Nós vamos começar lendo em 1 Samuel capítulo 28. Nós vamos ler aqui o versículo 4 ao 7, depois nós vamos voltar ali ao versículo 3, depois nós vamos voltar ao versículo 8, tá bom? Vamos então à leitura da palavra. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Estes são aquele mesmo exército dos filisteus que mandou Davi sair fora do meio deles, né? Eles seguiram em frente para ir lutar contra Israel. Saul reuniu todo o Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim era uma das pedras que o sacerdote usava, tinha o Urim e o Tumim, né, que o sacerdote usava nos momentos de oração a Deus para buscar uma resposta de Deus. E o sacerdote que estava com Saul ali naquele momento não era o sacerdote da linhagem de Arão, né? Porque os sacerdotes da linhagem de Arão, quase todos foram mortos lá em Nob, a mandado de Saul, lembra? E somente quem sobreviveu foi Abiatar, que fugiu e foi habitar com Davi, foi viver ali junto com Davi. Davi foi proteger Abiatar para o resto da sua vida. Então esses sacerdotes, esses profetas, esses homens que tinham sonhos para tentar ajudar Saul aqui, não tinham comunhão com Deus, entendeu? Não eram representantes de Deus aqui, eram homens corruptos, né? Homens corrompidos pelo pecado, igual Saul mesmo, que ficou ao lado dele ali, e ninguém está conseguindo uma resposta de Deus. Deus não está respondendo as orações de Saul aqui sobre esta batalha contra os filisteus. Então Saul disse aos seus servos: procurem uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Já começou errando aqui, né? Porque consultar médios é expressamente proibido na lei de Moisés. Deus falou explicitamente que o povo de Israel não poderia consultar médios, necromantes, né? Pessoas que falassem com o espírito dos mortos, nada disso. Isso tudo é proibido na lei de Deus, que o Senhor deu a Moisés. Mas Saul não está conseguindo resposta do Senhor,
Então ele está partindo para uma feiticeira, no caso, né? Uma espírita, uma feiticeira. É um pecado grave que Saul está cometendo. Os servos responderam: há uma mulher em dor que é médium. Samuel havia morrido. Ok, agora voltando no versículo 3, né? A Bíblia diz no versículo 3 que Samuel já havia morrido e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ok, então no versículo 3 a Bíblia diz que Samuel, que era o profeta, né, que ungiu Saul, ungiu Davi, no momento desse, Samuel seria o profeta a quem Saul consultaria para saber o que fazer nessa batalha. Mas Samuel já morreu. Então não tem Samuel para ajudar Saul neste momento. Além disso, para complicar mais ainda a vida de Saul, também o próprio Saul tinha expulsado de Israel os médiuns e os adivinhos. Talvez antes, né, de começar a pecar, antes de começar a se desviar do Senhor, Saul viu a necessidade de fazer isso. Nós vimos, né, que o Israel estava muito misturado com com o paganismo, com a influência dos povos pagãos ao redor de Israel, até o ponto de que Davi e Mical tinham ídolos do lar em casa. Então, talvez em algum momento do reinado de Saul ele falou: olha, vamos acabar com esses médios, porque Deus não tolera isso, expulsa esse povo aqui da cidade, médios, expulsa esses adivinhos daqui, acaba com isso, tá bom? Mata se eles não quiserem sair, mas vamos desterrar eles, vamos tirar eles da terra de Israel. Então, não tem Samuel e também não tem médios e adivinhos. Então, como é que Saul vai fazer, né? Mas tinha uma mulher que alguns soldados ali de Saul sabia que ela era médium, embora fosse proibido, né? Tivesse sido proibido na terra de Israel, esta mulher ficou ali e continuou trabalhando como médium, de tal forma que os soldados de Saul sabiam aonde podiam encontrar uma médium, uma feiticeira, né? Então, no versículo 8, a Bíblia diz: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia. Olha, mais um pecado aqui explícito. Necromancia. Deus proibiu necromancia explicitamente na lei que Deus deu a Israel através de Moisés. Então, Saul já está cometendo outro pecado aqui. Está indo a uma feiticeira, uma espírita, uma bruxa, para ela fazer necromancia para ele, conversar com os mortos, chamar espíritos de mortos, para adivinhar, para revelar o propósito de Deus a ele. Então ele diz: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Faça subir, né? Faça sair da terra, faça ressuscitar o espírito, né, daquele que eu vou te falar. O nome, eu vou te dar um nome, eu quero que você invoque esta pessoa para mim. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem o que Saul fez. Eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? A mulher está testando aqui, né, esse cliente dela. Ela sabe que foi proibido isso, então ela não pode chegar e fazer esse trabalho para ele, porque ele pode entregar ela, caguetar ela ao rei, né? E aí o rei vai chegar e vai mandar matar ela, se descobrir que ela é adivinha, né? Que ela é feiticeira em Israel. Então ela não quer fazer isso. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo que irônico, né? Que Saul, ele está conversando com uma bruxa e ele promete que não vai matar essa feiticeira em nome do Senhor. Eu
juro pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. É assim, o desvio, né, espiritual de Saul está em outro nível, né? Está em outro patamar. A forma como ele se corrompeu por causa do pecado, por causa da sua desobediência. Ele invoca o nome do Senhor para prometer que vai poupar a vida de uma feiticeira que foi condenar, que pratica coisas que são condenadas pela lei de Deus. Então a mulher perguntou, quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu, Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul, por que você me enganou? Pois você mesmo é Saul. A mulher tomou um susto, a feiticeira tomou um susto, porque talvez ela nunca tinha visto um espírito, na verdade, né? Talvez ela vivia enganando o povo. Mas nesse momento aqui apareceu. Samuel apareceu aqui. E tem muitas interpretações, sabe? Os intérpretes da Bíblia, os estudiosos, os teólogos, tem muitos pontos de vista diferentes, sabe? No que realmente aconteceu aqui. Alguns dizem que foi mentira da mulher, ela simplesmente inventou isso e falou para Saul que ela estava vendo Samuel. Outros dizem que foi um espírito maligno que apareceu disfarçado de Samuel. E outros dizem que foi mesmo Samuel. Deus permitiu que o espírito de Samuel voltasse para falar com Saul neste momento aqui, embora seja uma situação peculiar, né? Não é uma coisa normal, mas Deus permitiu isso para Samuel dar uma sentença final para Saul uma vez por todas. Então, a Bíblia diz aqui que o rei, isto é, Saul, disse à mulher, não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul, vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião e está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Saul entendeu, né? Porque era o costume de Samuel se vestir com aquela capa, era o traje de profeta, né? Então Saul entendeu, este é Samuel, é ele mesmo. E aí, em reverência, ele se prostra perante o espírito de Samuel. Então, o espírito de Samuel profetiza. 1 Samuel capítulo 28, versículos 15 ao 25. Samuel perguntou a Saul, por que você foi me perturbar, fazendo-me subir? Então agora, Saul vai conversar com Samuel. Deus permitiu que o espírito de Samuel viesse do repouso, né, no seio de Abraão e veio falar com Saul. E Samuel diz, por que você veio me perturbar? Eu estava tranquilo lá. Por que você foi me perturbar? Foi me invocar, fazer eu vir aqui, voltar aqui na terra dos viventes, né? Eu estava tranquilo lá, descansando. Então Saul disse, é que estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso o chamei, para que você me revele o que devo fazer. Então Samuel disse, por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim. Rasgou das suas mãos o reino e o deu a alguém outro, que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus, e amanhã você e os seus filhos estarão comigo.
O Senhor também entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. Não é a mensagem que Saul esperava receber, né? Mas é a mensagem que Deus passou através de Samuel. Samuel falou, olha, por causa dos seus pecados, Saul, Deus te tomou o reino e deu para Davi e, de fato, Deus vai entregar você, seus filhos e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos vão estar comigo. Isto é, você e seus filhos vão passar para a eternidade. Vocês vão passar para este lado da eternidade aqui, o lado dos mortos. E isso não quer dizer que Saul foi salvo, né? Juntamente com Samuel. Certamente Samuel estava no seio de Abraão. Samuel, profeta de Deus, temente ao Senhor, ele foi salvo pela fé. Mas Saul, nós vemos a forma como ele viveu nos seus últimos dias, nos seus últimos anos de reinado. É difícil dizermos que Saul foi salvo. Já o seu filho Jonatas, nós vemos que Jonatas foi fiel ao Senhor em tudo. Sempre se opôs aos erros que o pai fazia, à perseguição de Davi. E pelo contrário, ele ajudava Davi, ele fez uma aliança com Davi. Então, provavelmente quando Samuel fala, olha, amanhã vocês estarão comigo, ele está falando de passar, né, desta vida para a próxima. E assim como lá no Novo Testamento o Senhor Jesus diz que tinha um homem rico e tinha um homem pobre chamado Lázaro. E quando os dois morrem, Lázaro vai para o seio de Abraão. Lázaro tinha fé em Deus. Lázaro, embora fosse pobre, miserável, ele tinha fé em Deus. Quando ele morreu, ele foi salvo, ele foi para o seio de Abraão. O rico, ele não tinha fé em Deus, ele rejeitava as coisas de Deus, ele foi para o lugar de tormento. Mas eles conseguiam se comunicar. Havia um abismo que separava eles, mas eles conseguiam se comunicar. Então, de certo modo, eles estavam no mesmo lugar, né? Porque eles podiam se ver, podiam se comunicar. O rico até sugere que Lázaro poderia molhar o dedo em algum corpo de água que tinha naquele lugar e refrescar a língua do rico. Talvez algo que o rico estava vendo. Uma prévia do paraíso, né, que o Senhor Jesus está preparando para nós. Mas o rico não estava com Lázaro, né? Lázaro estava no seio de Abraão, naquele lugar de descanso. E o rico estava no lugar de tormento. Provavelmente é isso que Samuel está falando. Olha, amanhã vocês vão passar para este outro lado aqui, ó, da existência, que é a eternidade. Ok? O que é isso? É um aviso para Saul, não é? Imagine se você fosse avisado o dia exato da sua morte, né? O que você não faria para se consertar com Deus, para estar preparado para partir, né? Nós iríamos para o jejum e a oração, né? Ia para o joelho, colocar o rosto na terra e clamar pela misericórdia do Senhor, confessar todos os nossos pecados, pedir que Deus nos perdoe de todos os nossos pecados e nos prepare para passar para a eternidade. É um aviso que Samuel está dando a Saul, para ele se preparar. Nós não vemos indicação nenhuma aqui que ele vai fazer isso. Mas essa é a mensagem que Samuel entrega para Saul nesta experiência um tanto surreal, né? De um profeta morto ser invocado por uma feiticeira para entregar uma mensagem verdadeira da parte de Deus para um homem rejeitado por Deus. É importante também mencionarmos, irmãos e irmãs, eu sei que isso é muito óbvio, sabe? Mas é importante nós mencionarmos que isto aqui não é a regra, né? Isto aqui é a exceção da regra. Não é porque temos um incidente na palavra do Senhor onde um homem vai consultar uma feiticeira para pedir que a feiticeira invoque o espírito de um morto, que quer dizer que a Bíblia, então, defende e permite
a invocação dos mortos. Muito pelo contrário, a Bíblia é muito clara que uma vez que uma pessoa parte para a eternidade, esta pessoa vai prestar contas pelo que ela fez nesta vida ao Senhor. O mundo dos mortos não é um mundo que nós vivos acessamos. A alma dos mortos está nas mãos de Deus, e nós, do lado de cá, não temos nada que podemos fazer por aqueles que já partiram, muito menos interagirmos com aqueles que já partiram, conversarmos com eles, pedimos um conselho deles, uma oração deles, uma bênção deles. Nada disso está disponível a nós. Uma vez que uma pessoa parte para a eternidade, o corpo desta pessoa fica aqui nesta terra descansando, o espírito de vida volta para Deus e a alma da pessoa, que é a verdadeira essência do ser, né? A alma da pessoa vai então para ou o seio de Abraão para descansar, esperar a volta do Senhor Jesus para ressuscitar no corpo glorificado, ou vai para o lugar de tormento. Aquela realidade lá do rico e Lázaro que o Senhor Jesus explicou é a realidade para todos nós. Então, isto aqui é uma exceção à regra, não é a regra. A regra é aquilo que é mais ensinado na palavra do Senhor. E o que é mais ensinado na palavra do Senhor é: não pratique feitiçaria, não pratique culto a espíritos, não invoque espíritos, não invoque os mortos, não pratique necromancia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Feitiçaria é proibido, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, só para... Eu sei que isso é óbvio, né, para todos nós, mas nunca é muito, né, ressaltarmos isso, ainda mais diante de um texto que pode levantar perguntas como essa, não é verdade? Então, com isso, vamos seguir em frente. Versículo 20. De repente, Saul caiu estendido no chão e ficou com muito medo por causa das palavras de Samuel. Faltavam-lhe as forças, porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. Talvez ele estava fazendo um jejum, né, em prol da batalha. Talvez ele estava fazendo um jejum em prol desta invocação aqui do espírito de Samuel. Não sabemos, mas Saul está ali debilitado fisicamente, debilitado emocionalmente, né? Ele está com o psicológico dele ali totalmente destruído por causa da experiência que ele acabou de ter e por causa do futuro que o aguarda muito em breve. Então é de se entender, né, o estado que Saul se encontra agora. A mulher se aproximou de Saul, né, aquela feiticeira, aquela bruxa se aproximou de Saul e, vendo que ele estava muito perturbado, disse a ele: veja, esta sua serva deu ouvidos à sua voz. Eu arrisquei a minha vida e fiz o que o Senhor me pediu. Então agora é a sua vez de ouvir as palavras desta sua serva. Deixe que eu traga um pouco de comida. Coma, para que o Senhor tenha forças e possa seguir o seu caminho. Porém ele recusou, dizendo: não vou comer. Mas os seus servos e a mulher insistiram, e então ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro gordo, que ela se apressou em matar. Pegou também farinha, amassou-a e fez alguns pães sem fermento. E trouxe a comida a Saul e aos seus servos, e eles comeram. Depois se levantaram e foram embora naquela mesma noite. Ok, então terminamos aqui este momento onde Saul foi até uma feiticeira para invocar o espírito de Samuel. Deus permite que o espírito de Samuel volte à terra dos viventes, só para entregar esta última mensagem, confirmando que, de fato, por causa de todos os pecados que Saul vem cometendo, por causa de toda a sua desobediência, por causa de todas as chacinas que Saul vem ordenando,
Deus de fato rejeitou Saul, tomou o reino dele, deu a Davi e entregou Saul e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Depois de ter ouvido essa mensagem, amados, agora Saul tem que ir lá para aquele campo de batalha, onde ele já sabe que ele vai perder, onde ele já sabe que ele vai morrer nas mãos dos filisteus. É só uma questão de tempo agora. Muito triste, né? Muito triste o fim de um homem que tinha tudo para ser um grande homem de Deus, um grande rei, mas deixou o pecado entrar no seu coração, deixou as vozes do povo influenciar as suas decisões, né? E vai ter um final muito triste. Vamos então a 1 Samuel, capítulo 31. Nós vamos começar no versículo 1 até o versículo 10. Este texto está registrado, o texto paralelo é 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 1 ao 12. Nós vamos ler o relato em 1 Samuel, capítulo 31, dos versículos 1 ao 10. Estes acontecimentos aconteceram aproximadamente 1011 anos antes de Cristo. 1011 anos antes de Cristo. Os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel, fugindo da presença dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus seguiram de perto Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Aqui, amados, é o momento que Jonatas, o grande amigo, o grande aliado, o amigo mais íntimo do que irmão de Davi, ele morre no campo de batalha juntamente com os seus irmãos e juntamente com seu pai. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos, me atravessem com a espada e zombem de mim. Mas o escudeiro não quis fazer isso, porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E assim morreram juntamente naquele dia os seus 3 filhos, o seu escudeiro e todos os seus soldados. Foi uma derrota extraordinária para o povo de Israel naquele dia. Olha só, o povo de Israel perdeu seu rei, perdeu o primeiro príncipe, que seria o próximo, o segundo príncipe que seria o próximo após o primeiro, e o terceiro príncipe que seria o próximo rei após o segundo. Só não perdeu um filho de Saul que não estava neste campo de batalha, que é o Isbofete. Ele não estava aqui, provavelmente muito novo, não tinha idade para lutar, ele não estava aqui. Mas os outros filhos de Saul morreram neste campo de batalha juntamente com ele, juntamente com os seus soldados. Quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale e no outro lado do Jordão, viram que o exército de Israel fugiu e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. E aconteceu que no dia seguinte, quando os filisteus foram tirar os despojos dos mortos, encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor para levar as boas novas ao templo dos seus ídolos e ao povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e o seu corpo afixaram na muralha de Bet-Sean. Versículo 11. Quando os moradores de Jabes Gileade ouviram o que os filisteus haviam feito com Saul, todos os homens valentes se levantaram, caminharam toda a noite, tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos da muralha de Bet-Sean e os levaram a Jabes, onde os queimaram. Estes homens valentes
de Jabes de Gileade, você vai lembrar, foi o primeiro povo que Saul socorreu das mãos dos filisteus, lá no começo de 1 Samuel. Logo depois de Saul ter sido ungido rei, o povo de Jabes de Gileade se encontraram numa situação de perigo, né, nas mãos dos filisteus. E aí Saul reuniu o exército de Israel e fez guerra contra os filisteus e salvou Jabes de Gileade. Então, como uma forma de retribuir, né, Saul por aquilo que ele fez por eles, é o povo de Jabes de Gileade que correm um grande risco, sabe? Eles vão de noite lá em Bet-Sean, que era uma cidade dos filisteus, vão lá em Bet-Sean e tomam de volta o corpo de Saul. Já não tem mais, né, a cabeça já foi levada para o templo de Dagon para ser celebrado lá no meio dos filisteus. Eles têm o corpo de Saul, o corpo dos filhos de Saul, eles levam para dar um enterro digno, né, do primeiro rei de Israel. Versículo 13. Depois pegaram os ossos deles e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias para concluir este enterro, né, e este tempo de luto e esta expressão de respeito e de honra ao primeiro rei de Israel. O povo de Jabes de Gileade, eles fizeram um jejum de 7 dias. Um jejum de luto, né? Um jejum de lembrança, né? Em memória de Saul e os seus 3 filhos. Agora nós vamos a 1 Crônicas, capítulo 10. Lá no texto paralelo de 1 Crônicas, capítulo 10, nos versículos 13 e 14, nós temos alguns detalhes muito importantes na palavra do Senhor sobre este assunto aqui. Assim, Saul morreu por causa da transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não tinha guardado, e também porque consultou uma médium e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, para não deixar dúvida alguma, Saul morreu. Deus permitiu que Saul fosse morto nas mãos dos filisteus por causa dos muitos pecados que ele cometeu, por causa muitos atos de desobediência da parte de Saul, né? Deus entregou ele nas mãos do inimigo. Então, terminamos aqui uma etapa, né? Uma era da nação de Israel. Daqui em diante, nós vamos ver Davi se tornar cada vez maior até ser reconhecido como rei e unificar a nação de Israel debaixo de um só rei. Mas antes de nós chegarmos lá, temos algumas coisas aqui ainda que nós temos que tratar. E o primeiro é esse aqui, em 2 Samuel, no capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor introduz aqui um filho de Jonatas. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o pegou e fugiu. Enquanto, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Guarde esse nome, tá bom? É um personagem muito importante aqui no livro de 2 Samuel. Nós vamos ler sobre ele daqui a alguns dias. Neste momento aqui, nós estamos somente sendo introduzidos, apresentados a este personagem aqui, Mefibosete. Mais tarde nós vamos ler sobre ele. Agora nós vamos voltar ao capítulo 1 de 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 1, e nós vamos terminar a nossa leitura aqui lendo o capítulo 1 de 2 Samuel.
Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Nós já sabemos, né? Roupas rasgadas e terra sobre a cabeça é um sinal de luto, né? É um sinal de tristeza, é um gesto, né? Uma expressão de tristeza, de luto, de desgraça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço, portador das notícias, disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? Eu respondi: eu sou amalequita. Então ele me disse: vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Esse rapaz aqui, ele está achando que ele está trazendo uma boa notícia para Davi, né? Talvez ele sabe, né, que Saul vivia procurando Davi para matar. Talvez ele até sabe que Davi já foi ungido para ser o próximo rei de Israel. E aqui ele traz essa notícia: olha, eu sei que Saul morreu, eu sei que Jonatas morreram, inclusive eu matei Saul, ele estava quase morrendo, não estava conseguindo morrer, e eu fui lá e matei ele. Eu matei Saul e trouxe outra coisa, Davi, aqui ó, eu trouxe a coroa que Saul tinha na cabeça e eu trouxe o bracelete. Eu trouxe para você, Davi, tá aqui ó, acabou o seu inimigo. Eu matei seu inimigo para você, Davi. Tá tudo certo, não tem mais ninguém para impedir você. Toma aqui sua coroa, toma aqui seu bracelete. E claro, né? Não esqueça quem foi que matou o seu inimigo, né? Certamente esse camarada tá com essas intenções na sua cabeça, né? Porque a resposta e a atitude de Davi, que nós vamos ver aqui, vai mostrar que este rapaz errou gravemente em fazer o que ele fez. Então, no versículo 11, a Bíblia diz: então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Porque lembre-se, amados, Davi nunca teve nada contra Saul. Pelo contrário, a vontade de Davi sempre foi agradar Saul. Davi amava, eu acredito que Davi amava Saul, respeitava Saul como rei e queria o bem de Saul. Embora ele tenha sido ungido pelo Senhor para ser o próximo rei de Israel, Davi não tinha ambição de tomar a coroa de Saul. Pelo contrário, ele fazia de tudo para continuar estabelecendo o reino de Saul. Então, esta expressão aqui dele de rasgar suas roupas e ter esse momento de luto aqui, de desespero, de angústia por causa da morte deste homem que tanto perseguia, é sincera. Isso aqui é a atitude de um homem sincero, que sinceramente está arrasado pela morte de seu rei. No versículo 12, a Bíblia diz: prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então eles fizeram ali, eles tiveram um momento sincero de luto por causa desta derrota que Israel passou, né? Sofreu na mão dos filisteus. E principalmente por causa da morte do rei de Israel e dos príncipes, né? Dos filhos do rei de Israel.
Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: de onde você é? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Ok. O que a maioria dos intérpretes da palavra do Senhor explicam, o que a maioria dos teólogos, os estudiosos explicam, é que quando o rapaz fez esta afirmação aqui, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita, ele quis dizer, nós moramos em Israel. Nós não somos israelitas, nós somos amalequitas, mas nós moramos em Israel. Nós somos estrangeiros na terra de Israel. Ok? Por que isso é importante? Porque se eles moram em Israel, eles são supostos viver pelas leis de Israel. Você lembra quando nós estávamos lendo as leis que Deus deu a Moisés, algumas semanas atrás, talvez um mês atrás, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos? Lembra que o Senhor sempre falava, depois de um grupo de leis, Deus falava assim, olha, e Moisés, fale para o povo que a lei é a mesma, tanto para o israelita como para o estrangeiro, ok? A lei era a mesma. A lei de sacrifícios era a mesma. A lei de festividades era a mesma. A lei de solidariedade e generosidade era a mesma. A lei era a mesma. Então, este rapaz, ele está falando, nós moramos em Israel, nós somos estrangeiros. Eu sou amalequita, mas eu sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Quer dizer, nós estamos morando no meio de vocês. Então, ele deveria conhecer a lei de Israel. Então, Davi lhe disse, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Por que Davi falou isso? Porque este rapaz era obrigado a conhecer a lei de Deus. Ele era obrigado a saber. Ele morava em Israel, ele tinha que saber, e certamente ele sabia que o rei tinha sido ungido pelo Senhor, por Jeová. Yahweh tinha sido ungido pelo Deus de Israel. Não podia ser tocado. Não foi tocado por Davi, que tinha sido já ungido para ser o próximo rei. Então, não podia ser tocado por ninguém, né? Muito menos esse estrangeiro. Não podia ser tocado por ninguém. Então, Davi chamou um dos moços e lhe disse, vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo, matei o ungido do Senhor. E esta era a lei de Israel. Quem matasse alguém, quem cometesse homicídio doloso, não é? Culposo, aliás, homicídio culposo, alguém que matasse alguém com intenção de matar, que é o que este rapaz confessou de fazer, este tinha que ser morto. Para esse, não tinha cidade de refúgio, não tinha perdão depois da morte do sacerdote. Para esse, o vingador do sangue tinha o direito e a obrigação de vir e matar. Então é isso que Davi está fazendo aqui, ele está cumprindo a lei de Deus. Este homem confessou com sua própria boca que matou o ungido do Senhor, então ele vai morrer. Vamos ao versículo 17. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com essa lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco, que está escrito no livro dos justos. Ok, este livro dos justos, eu acho que nós já falamos sobre isso em algumas leituras anteriores. É uma obra de literatura do povo de Israel, do povo hebreu, mas é uma obra de literatura que se perdeu. Nós não temos o livro dos justos. Existem alguns livros que foram escritos, sabe, nos séculos recentes, que se dizem ser o livro dos justos. Mas eles não são reconhecidos pela maioria dos teólogos, estudiosos, intérpretes da palavra do Senhor, tanto cristãos como judeus ortodoxos, tá bom? Não há hoje, não existe o livro dos justos. É uma obra de literatura que não coube ao Espírito Santo preservar para a igreja. Okay? Mas nós vemos menção deste livro dos justos na palavra do Senhor, que foi preservada pelo Espírito Santo para a igreja. E aqui é uma menção dessa. Ok? Então, está aqui este hino ao arco que Davi escreveu, um poema, né,
homenagem a Saul e a Jonatas e aos homens de Israel que perderam a sua vida naquele campo de batalha aquele dia. Davi diz assim: a sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes. Sua glória é o rei, né, a família real, os homens valentes, né? Não é Deus aqui, não é Deus que perdeu, mas o exército de Israel perdeu. Como caíram os valentes? Não anunciem isso em Gate. Gate, o que é Gate? Gate é a cidade de Golias, é a cidade dos filisteus. Então Davi, ele não quer que isto seja anunciado lá, ele não quer que ninguém saiba. Claro que o povo já sabia lá, mas ele não quer, né? Por quê? Ele vai dizer aqui: não anunciem isso em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, outra cidade dos filisteus, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa. O que é o Monte de Gilboa? É o lugar aonde aconteceu essa batalha. É onde Israel perdeu essa batalha aos filisteus. Montes de Gilboa, que sobre vocês não caia nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Né? Saul morreu, o seu escudo não vai ser nunca mais usado por ninguém, né? Então Davi declara uma maldição sobre este monte. Né? Tão grande a sua angústia que ele quer que aquele pedaço de terra seja maldito por causa da derrota que Israel experimentou naquele lugar. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Davi está lembrando, né, que todas as vezes que Jonatas e Saul saíam para a batalha, Deus dava vitória a eles. O arco de Jonatas sempre voltava, né? Tinha êxito, matava, né? As flechas de Jonatas sempre matava os inimigos de Israel. E a espada de Saul sempre matava os inimigos de Israel. Até aquele dia, né? Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separam. É um lamento, nós estamos lendo um lamento de Davi. Davi, este homem expressivo, este homem poético, né? Este homem emocional, é um lamento dele, é um poema de tristeza. Não pode nem se dizer que isto aqui é um hino de louvor a Deus, sabe? É de fato um poema de tristeza, um lamento que Davi registrou. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha. Jonatas sobre os montes foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Amabilíssimo significa excessivamente amável, muito amável. Uma pessoa que assim que ninguém consegue resistir, sabe? Assim era Jonatas. Jonatas era aquele cara que todo mundo amava. Ele era amabilíssimo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Isto aqui está falando da aliança que Jonatas fez com Davi. O amor de irmão, de companheiro de batalha, o amor aquela aliança que eles fizeram, né? De proteger a família um do outro por todas as gerações. Era um amor, era uma aliança mais forte do que a aliança matrimonial. É o que Davi está falando aqui. Alguns usam esse texto aqui para dizer que Davi e Jonatas tinham um romance homossexual e tudo mais, mas não é nada disso, não tem nada a ver.
Aqui Davi está falando daquela aliança que ele tinha com Jonatas, aquela aliança que eles fizeram diante de Deus, 2 homens de Deus, 2 homens tementes a Deus, fizeram uma aliança de geração para geração, de proteger a geração, a descendência um do outro, de fazer o bem, nunca fazer o mal para a geração um do outro. E aqui Davi está lembrando disso. Ele está falando, olha, o amor que nós tínhamos um pelo outro era o amor sincero, de irmão, amor assim de um coração. Os nossos propósitos eram um propósito perante Deus. Como caíram, e então Davi termina aqui este lamento, resumindo o que aconteceu aqui. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Então aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje, amados. Foi um triste fim para Saul, mas fica a lição para nós, não é verdade? E ninguém, absolutamente ninguém que está me ouvindo aqui hoje precisa ter um fim como Saul teve. A todos nós hoje está disponível o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todos os pecados. Nós podemos ser perdoados de todos os nossos pecados se nós confessarmos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se nós crermos na morte e na ressurreição do Senhor Jesus, se nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos e nós confessarmos que Ele é nosso Senhor, nós seremos salvos, é o que diz a palavra do Senhor. E então, Saul, ele não confessou, ele não creu, ele não quis se arrepender, mas nós podemos fazer isso hoje. Então, o meu desejo para mim e para você é que nós, mais uma vez, corramos para os pés da cruz, onde nós encontramos graça para cada situação que nós enfrentamos, amém? E Deus terá misericórdia de nós, porque este é o caráter de Deus, este é o desejo de Deus, é estender a sua graça e a sua misericórdia para cada um. A palavra do Senhor diz que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Então isto está disponível para mim e para você neste dia, amado. E nós tomamos posse disto, né? E não percamos a oportunidade. Mas nós vamos ficar por aqui hoje na nossa leitura. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Não esqueça de dar um like no vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais para que mais pessoas possam vir a ler a palavra do Senhor conosco e ler a Bíblia toda em um ano, tá bom? Eu conto com a sua ajuda para alcançarmos mais pessoas. Muito obrigado pela sua presença aqui. E amanhã nós estaremos de volta, se assim o Senhor Deus nos permitir. Então, que Deus te abençoe e até amanhã.